Fala pessoal, tudo bom? Hoje é dia de podcast, nosso 51º podcast. E vamos falar sobre um tema muito interessante e, depende da situação, até um pouco polêmico. Galera, vale a pena ou não ter sociedade? E aí, o que a gente pode dizer sobre isso? O que a gente pode aprender com quem tem sócio? O que a gente pode aprender com quem não tem sociedade? Quais são os detalhes a serem tomados, a observado? Como é que essa conversa, de uma maneira geral, porque é um negócio complexo. Mas se na vida você tem algo simples e objetivo, já tome cuidado com os resultados que pode lhe trazer também. Mas, na minha opinião, ter sócio é fundamental para qualquer negócio. Um sócio bem definido, bem estruturado, bem alinhado com a cultura da empresa, ele lhe proporciona grandes saltos de crescimento e também de sustentação em todo o processo empresarial. Então, vale muito a pena ter sócio, tá certo? Vou começar aqui uma história que eu estava conversando com um cliente na sexta-feira, falando exatamente sobre isso. Ele é um homem hoje de aproximadamente 36 anos, e desses 36 anos que ele estava lá, tem sua empresa estruturada e tudo, e ele tem um das pessoas hoje que faz parte do quadro dele, que é uma pessoa muito boa, tem um perfil e possibilidade de virar sócio. E a grande pergunta era se valeria a pena ou não, e como é que seria esse processo de sociedade, e quais seriam os desafios dessa sociedade. Primeiro ponto que eu coloquei, vale muito a pena ter sócio, porque o sócio ele entende, ele traz uma responsabilidade para si, que ele vai ser dono de tudo e não apenas ter ali um vínculo trabalhista, tá certo? Mas o grande detalhe é se esta pessoa está pronta para virar um sócio. Porque, pessoal, se você está trabalhando de carteira assinada, um excepcional trabalhador, um excepcional funcionário daquela empresa, não significa que você está habilitado para ser sócio. Porque o sócio, ele tem todas as funcionalidades que ele vai lhe exigir. Uma delas não é que você some, não é que você multiplique, é que você vire um expoente dentro da empresa. Você precisa ser um cara que vai melhorar a estrutura da empresa. Você precisa ser uma pessoa que vai qualificar melhor o time. Você precisa ser uma pessoa que vai estruturar melhor a organização. Você precisa ser uma pessoa que vai trazer novas receitas para a empresa. Você precisa trazer um novo posicionamento e até mesmo um posicionamento mais forte para a empresa. Então, você não é sócio 8 horas por dia. Você não é sócio de segunda a sexta. Você é sócio 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e quando tiver o bissexto vai para 366 dias. E esse é uma diferença gigantesca, porque existe a necessidade de você estar alinhado ao objetivo da sua empresa perante ao mercado. E aí, pessoal, outro desafio gigantesco da sociedade é entender que não importa se você é sócio, o que importa é que você tem que saber que você tem que dar satisfação. Tanto sócios minoritários quanto sócios majoritários. Não existe uma situação que você queira ter uma sociedade de papel, mas na verdade você pegou um colaborador e promoveu ele a sócio, mas ele continua sendo um funcionário da empresa, ele não é sócio, ele continua sendo um funcionário, porque só quem dá satisfação sobre a empresa é ele, você não dá nenhuma, nem sobre a empresa, nem sobre você. E esse tipo de relação pode ser que funcione? Pode, mas não é o caminho ideal. Não trate um sócio como funcionário ou um funcionário como sócio. Trate as pessoas como realmente elas são, tá certo? E aí você precisa ter transparência na gestão. O exemplo que eu estava dizendo para essa pessoa, que você vai precisar, se ela vai ter um percentual da empresa, no quadro societário, ela vai ter direito a todo o patrimônio da empresa, mas também todos os passivos da empresa. É um direito que é um direito total de ativos e passivos, que vai culminar no PL. E nessa conversa que eu estava falando, que o conjunto de contas mais importante de quem é dono de empresa é o conjunto de contas chamado PL, que é o patrimônio líquido da empresa. Tá certo? Essa é a conta mais importante para um sócio verificar na empresa, quando ele está olhando por quanto a empresa ele vale. É a conta mais importante. No podcast recente, para puxar aqui uma aspas,
O Flávio Augusto disse que o lucro é a gorjeta do empresário, mas o verdadeiro valor do empresário é o equity da empresa, é o quanto ela vale para o mercado. E principalmente, não só o quanto ela vale, mas quanto as pessoas querem comprar essa empresa. Né? Aqui na Contropax já teve algumas situações desse sentido, o qual eu acredito quando você passa uma situação dessa, poxa, estão fazendo um bom trabalho, estão gerando interesse de mercado, mas, enfim, não foi a opção que eu queria e não é o que eu quero agora vender a empresa, ter um sócio investidor financeiramente, tá bom? Então, esse é o ponto. Mas, voltando ao que eu estava conversando, aqui, você precisa tratar um sócio como sócio e precisa ter conversas de área operacional, de área financeira, de limitação, de obrigação. Você precisa ter a questão do comprometimento, do entendimento. Você precisa entender que o seu sócio ele não vai ser você, a grande maioria dos sócios que contratam, né, contratam uma sociedade, passa a ter uma sociedade, normalmente ou é pelo um sócio investidor ou é pelo um sócio operacional. O sócio investidor é aquele cara que entra com dinheiro na empresa e a obrigação dele basicamente é aportar dinheiro. Basicamente, pode ser que tenha outras obrigações também e é importante que as tenha. E o sócio operacional é aquele sócio que entra principalmente com o trabalho. O trabalho dele vai definir o quanto ele é importante para a sociedade, o quanto ele gera de resultado e o quanto esse resultado é significativo para ter um percentual da participação societária daquela organização. Então, isso aqui é primordial. Hoje, todos os meus sócios, por exemplo, são sócios de operação. São caras muito bons de mercados, que vieram desde estagiários da Contropax, se desenvolveram aqui dentro, chegaram ao ponto de sair de estagiário a virar sócio. É aquelas velhas histórias, né? Que quando o office boy virou diretor ou virou CEO de uma corporação, de ver um crescimento. Então, para mim, isso me edifica muito, saber que pessoas que começaram lá na base com a gente, hoje viraram sócios, e são sócios porque tem o seu valor dentro da organização, e são sócios porque merecem, tá certo? E todos eles têm acesso a absolutamente tudo da empresa, sabendo que todos eles, e principalmente eu, tenho limitação sobre tomada de decisões. Um exemplo dessas limitações: tem sócio que aprova despesa, tem sócio que não aprova despesa. Tem sócio que contrata, tem sócio que demite. Tem sócio aqui dentro que, como eu, não toma uma decisão normalmente de uma contratação, de uma demissão, sem passar por outro sócio. Tem sócio também, como eu, não faça um investimento em uma área de tecnologia ou de uma área de comercial sem conversar com outros dois sócios daquela área responsável. E todo grande investimento passa pela mão de todo mundo para que todo mundo tome uma decisão em conjunto. E a gente precisa ter essa maturidade para que as pessoas realmente se sintam pertencentes àquele processo societário. E aí, outro exemplo muito importante, que parece ser básico, mas não é básico, porque eu tenho um grande amigo que fazia parte da sociedade, que ele, desde que virou sócio, até ele sair, ele nunca teve acesso à conta bancária da empresa. Fico pensando que tipo de sociedade é essa, né? Aqui, na nossa sociedade, todos os sócios de contrato têm acesso a toda a movimentação financeira da empresa e a todas as contas que a empresa tem. Para falar a verdade, bem da verdade, eu não tenho acesso especificamente a uma conta, porque essa conta não foi a conta que eu abri, junto a um banco, foi um sócio que abriu e até hoje eu não tive acesso. Mas tenho acesso ao sistema e a tudo que é movimentado por essa conta lá, enfim, mas eu diretamente não tenho esse acesso. Para vocês entenderem, eu sou um sócio fundador e os outros sócios que chegaram têm suas liberdades plenamente no quadro societário. Essa é uma das observações. Pessoal, quais são os problemas para que a gente possa superá-los antes de ele chegar, certo? Eu acho que um problema que é muito fácil de superar é o seguinte frase que eu tenho hoje: tudo aquilo que eu falar com você, você pode pegar um papel, escrever que eu vou assinar e a gente vai reconhecer firma daquilo que eu estou falando. Por quê? Porque tudo que tem que ser falado e acordado precisa estar num papel. Minimamente no papel. Aquela situação que, como é que te fala? Tem um ditado, né, que bom senso. Bom senso é um negócio interessante, cada um tem um seu. Às vezes o que aquela pessoa tem não é igual ao seu. Isso pode ser um problema. Então, por isso que é tão importante alinhar e realinhar várias e várias vezes a várias situações e ser conversadas exaustivamente no processo societário.
Então, quando eu te falo isso, eu também quero dizer o quê? Olha, um sócio, ele pode ter negócio por fora da empresa? Rapaz, hoje aqui não, certo? Hoje ele não pode ter negócio por fora. Um sócio da empresa de restaurante, ele pode fazer uma operação delivery sozinho? No meu contrato eu não poderia, certo? Aqui na Contropax, nenhum sócio pode ter clientes por fora do quadro societário. Um exemplo, se tiver, existe uma penalidade sobre isso. E se tiver em outros mercados, Valdemir, pode? Cara, pode, mas antes de fazer tem que ser conversado. Tanto eu quanto os demais precisamos pedir uma certa permissão para isso. Por que que isso acontece? Porque a gente entende que o foco ele é único. Se o foco não estiver voltado para o grupo Contropax, né, estiver voltado para fora da Contropax, a gente entende que aquele sócio vai ter uma perca de produtividade, uma perca de resultado dentro daquele ecossistema que ele faz parte, devido a fazer parte de outro ecossistema. Então, isto é conversável. Isso pode ser acordado, mas tem que ser tudo transparente. Eu costumo até brincar que se você quer saber se uma coisa é certo ou errado, basta você pensar. Se isso que eu estou fazendo, todo mundo pode saber? Pode. Então, tranquilamente. Se isso que eu estou fazendo, ninguém pode saber, então provavelmente pode ser uma coisa errada. Você tem que pensar muito sobre isso antes que você continue nesse processo. Então, sociedade é muito sobre isso. É sobre você ter a constância de diálogo, o constante esclarecimento, a constância transparência e sempre estar junto para entender tudo o que está acontecendo, independente se seja no seu escopo ou não. Então, você faz uma relação de atividades, uma relação de obrigações e de penalidades dentro do seu contrato social para que você defina aquelas regras, para que você defina aqueles objetivos que vocês não podem ir de encontro àquela operação. Porque se for de encontro, não vale a pena ter uma sociedade, porque as regras mínimas de convivência, certo? Valdemir, você já teve quantas experiências societárias? Hoje eu estou na sexta experiência, sexta não, eu estou hoje na oitava experiência societária, certo? Hoje eu tenho 3 sócios, tá certo? 3 sócios, Getúlio, Lucas e Charles. Tenho 3 sócios aqui. Já tive sociedade na área de gastronomia, já tive sociedade na área de tecnologia, já tive sociedade na área de contabilidade, que tinha mais de um sócio nessas operações, então o total de sócios que eu tenho e já tive no passado, né, somando o total de 8 pessoas. Então, teve já experiências boas, muito boas. Tenho um ex-sócio ao qual eu tenho uma admiração muito grande, respeito por ele e convivo com ele até hoje. Tem um sócio que não foi muito interessante o processo. E eu tenho uma sociedade também que foi um desalinhamento de objetivo, que quando eu detectei que a gente não teria o mesmo alinhamento de objetivo, eu cheguei, conversei normalmente e saí da sociedade. A sociedade até hoje me deve um recurso, que até hoje eu não recebi, mas também eu entendo também, entre aspas, o problema que a empresa passou financeiramente e entendo que foi um risco meu de optar por fazer parte daquela sociedade, o qual eu me prejudiquei financeiramente, mas não foi uma questão de caráter das pessoas que fazem parte daquela sociedade, entendeu? Muito pelo contrário, eu acredito que não. E aí a empresa desandou, eu saí antes porque eu estava discordando de algumas decisões e está tudo bem. E a gente tem que aceitar também tanto os ganhos quanto as percas, porque isso é sociedade, não é relação trabalhista. Se fosse relação trabalhista, eu ia reclamar meus direitos de trabalho na justiça do trabalho. Não, eu fui sócio e assim a gente concluiu a operação e perdi um bom dinheiro mesmo de fato, mas tudo bem, estamos aqui para contar e ter os aprendizados dessa operação. E um desses aprendizados foi o que, pessoal? Que o foco é no business principal. Então, sempre que eu tenho oportunidades laterais, oportunidades de novas sociedades, eu tenho um recuo muito alto perante aquilo, porque eu sei daquilo que eu perdi por não estar na Cotropax, sei daquilo que eu perdi porque coloquei dinheiro lá, e sei também que se meu foco tivesse aqui, eu teria rentabilizado muito mais as operações como hoje estão sendo feitas. Então, um grande detalhe é isso. Outra observação também que eu gostaria de tratar para você, principalmente você hoje,
que é o proprietário da empresa, não tem nenhum sócio. Hoje, a gente tem hoje na nossa base vários clientes, e dentre esses clientes tem um que tem um segmento de negócio muito bom, mas ele hoje já está com a idade acima de 60 anos, não tem sucessores na empresa, a empresa tem um modelo muito enxuto, sem grandes sustentações, certo? Além dele, e ele também não tem nenhuma pessoa na empresa que possa virar um sócio. O grande dilema hoje, na minha conversa com ele, é que ele ou teria que vender a empresa, e para ele vender a empresa precisaria ter um segredo de mercado, uma formação estruturada de mercado, algo que tivesse esse equity. Ele tem um faturamento, mas o faturamento que ele tem, que é muito bom, uma pessoa talvez conseguiria ter só colocando e sabendo aquele modelo de mercado dele, colocando do lado dele, já viria um concorrente muito forte para ele dentro desse mercado, tá certo? Então ele não tem um sucessor, ele não tem uma pessoa que pode virar sócio, e aí o grande desafio dele é que ele precisa curtir a vida assim, né, pessoal? Que trabalhar, o que eu queria falar aqui, trabalhar é também custear a vida, mas quando você chega no lugar do ponto, você precisa pensar nas alternativas de foco que você precisa ter. Poxa, um cara com 65 anos, mais de 60 anos, é para você já estar com uma estrutura ali montada de desaceleração, entre aspas, se fosse o objetivo, ou não, de aceleração. Mas o trabalho em si, ele nunca deve ser parado, porque o trabalho ele ajuda a gente a continuar vivo, com ânimo, e nos ajuda a cada vez mais estar respirando novo oxigênio para que a gente possa estar alavancando ainda muito mais as operações. Então ele precisa rapidamente, na minha opinião, buscar um sócio operador. E buscar um sócio operador para ele tem no máximo 3 anos para fazer isso, na minha opinião. Por quê? Porque o cara precisa entrar na operação, entender a operação, ganhar confiança, fazer contrato, né? Ter toda essa salvaguarda para que ele possa sair mais um negócio e a outra pessoa assumir mais um negócio naquela situação. Então não é uma questão muito fácil de se fazer em 3 anos. Eu tenho um dos sócios que tem 9 anos de empresa. 9 anos de empresa, eu acho que é 9 anos de empresa, que é o Charles, que ele começou como estagiário, né? Passou a jornada toda dele da empresa de 9 anos, e hoje ele é sócio da empresa, não só da Contropax, mas do grupo da gente. Então, tipo assim, são 9 anos. E fazer isso em 3 anos para ganhar confiança, lealdade, para ambos os lados estabelecer as regras e seguir um processo, é um time curto. É curto. Porque, até para você ter a noção, né? Os meus sócios sabem onde eu moro, sabem onde estão minhas alocações, meus objetivos. Os meus sócios hoje conhecem toda a estrutura da empresa. Então, pessoal, todas essas conformidades, todos esses aprendizados não se faz rapidamente. Até tem um ditado também que dizem, né? Se você quer conhecer uma pessoa verdadeiramente, come 1 quilo de sal com ela. Porque, menino, você comer 1 quilo de sal dá trabalho. Não é fácil, não é rápido. Comer açúcar, dá prazer, relaxamento, diabetes, glicose e tudo mais, é prazeroso, né? E não quer dizer que sal seja ruim, mas sal precisa de um bom tempo para que você possa digerir, consumir. E se você comer 1 quilo de sal, de repente, é capaz de você morrer ali sei lá, de pressão alta, enfim, né? As questões. Então, sociedade é uma coisa que vale muito a pena, mas deve ser construída, estabelecida um conjunto de regras que venha harmonizar ambas as partes. E sociedade tem mais um detalhe também. É uma questão de os sócios se gostar. Porque o pessoal fala assim, a sociedade é igual casamento. Não. Sociedade é mais difícil que casamento. Porque casamento, quando você briga com a sua esposa ou com o seu esposo, no final você pode beijar, se abraçar, né, ver os seus filhos, né, que são muito importante, fazer uma viagem, passar uma núpcia, tudo mais. Então pode fazer isso aí, né? Agora a sociedade vai fazer o que? Vai beijar o sócio? Se o sócio for minha esposa, for meu esposo, pode ser, né? Mas se não for, não vai, né? Então é um pouco mais
difícil essa questão de a gente saber se dar, saber entender essa diferença. Então, sociedade é mais difícil do que casamento e precisa ser construída, tá bom? E precisa, pessoal, ter um excelente contrato, precisa ter um excelente conjunto de regras. Deixa eu ver se a gente consegue. Eu vou perguntar aqui para o Charles se a gente tem algum modelo de documento que a gente possa disponibilizar nesse podcast para que você possa ler, né, de conjunto de regras, que a gente pode dizer, de acordo de sócio. Vou botar um acordo de sócio aqui bem genérico, certo, pessoal? Só para você ter umas diretrizes de como caminhar, de como pensar, do que você pode estabelecer, tá bom? Mas o ideal é que um acordo de sócio seja construído entre vocês dois, ao máximo que vocês possam estender, e depois que vocês façam uma consulta jurídica a um advogado. E o mais interessante é que vocês façam essa consulta jurídica separadamente ou em conjunto, dependendo do formato que vocês acharem mais propício entre as partes. Precisa ser pensado e maturado muito bem esse projeto, tá bom? Outra observação que eu queria dar para vocês. Não, pelo amor de Deus, não comecem sociedades 50-50. Não existe sociedade 50-50. Tá certo? Acabem com isso. Isso é a pior coisa do mundo. Rapaz, todo mundo fala que acontece a sociedade 50-50. Aí do nada tem um sócio agora que quer fazer uma distribuição do resultado e ele acha que ele teria 70 e outro a 30. Entendeu? E não pode, no contrato tá 50-50. Precisaria ter uma determinação dos dois para isso. Então não faça a sociedade 50-50, a não ser que realmente seja a sua cara metade na sociedade. O que é extremamente difícil. Extremamente difícil. Então não façam isso. Tá certo? Outra questão de um erro muito comum entre as partes, né? Defina responsabilidades. Poucos são os sócios que gostam de definir a responsabilidade, porque tem medo de pressionar, tem medo de ter atrito, e aí quando vai fazer o processo já fica muito desgastado, muito exaurido a conversa. Aí um sócio não quer nem conversar às vezes. Por quê? Porque isso não foi estabelecido no começo. Porque algum dos sócios que agora é 50-50 puxou mais a responsabilidade do processo. E isso não pode acontecer, tá certo? Isso é um erro clássico que se acontece no mercado, tá bom? Outra questão, né, que tem acontecido aí, mas está acontecendo na área médica. A gente tem um braço da Cotropac que é especializado só em área médica, tá certo? Mas na área médica está acontecendo muito também, que é a questão dos médicos fazerem uma PJ para estar junto naquela PJ, né? E essa PJ, você vai lá, tem uma exposição de mercado e uma das pessoas comete um erro e prejudica esse CNPJ e pode prejudicar até você. Teve um caso ontem de um podcast que eu estava assistindo, e nesse podcast falou sobre o caso Cariani. O caso Cariani, por quê? Porque o Cariani tem várias sociedades, muitas sociedades, de gente que ele nem sabe quem é direito, ele tem várias sociedades, e teve um problema numa dessas sociedades, eu não sei exatamente o que foi, e como ele é uma pessoa muito exposta publicamente, foi alvo inteiro desse problema naquela exposição. Então, tenha cuidado nesse sentido também, porque eu falo muito com os sócios aqui, olha, se for fazer alguma coisa muito fora do seu normal, vamos conversar, porque isso pode nos prejudicar também. Então, vamos ter essa consciência. Saiba que o seu sócio está atrelado a você diretamente. É uma união. É por isso que se fala que é quase igual a um casamento, tá certo? Porque é uma união de fato. São pessoas que têm o mesmo objetivo, trabalham no mesmo ecossistema. Então, não pode ser qualquer pessoa que está passando no meio da rua. Precisa ter esse cuidado, esse conjunto de regras, tá certo? E detalhe aqui mais do que fundamental. Sociedade se trata sobre objetivo. E o principal objetivo de qualquer empresa é gerar lucro e crescer patrimônio. Então, se você precisa ter esse objetivo financeiro, precisa ser conversado sobre essas questões financeiras. E para ser sincero para vocês, eu acho que aqui na gente também no nosso grupo, deveríamos conversar muito mais sobre essas questões para que todos tenham uma responsabilidade nesse processo. Tudo é 100% transparente, tudo é 100% aberto, mas precisa ser conversado também
porque para que não fique dúvidas. A pior coisa do mundo é se você está num relacionamento com alguém, você não sabe se essa pessoa realmente é fiel ou não a você. Ou se realmente os gastos são não fiéis. Para Valdemir, minha esposa tem acesso ao meu celular, tem acesso às minhas contas bancárias, a minha também tem. Mas além disso, a gente ainda conversa sobre os gastos lá de casa, mostra o cartão, mostra tudo, porque realmente é transparência absoluta no processo. Então, sociedade é algo extraordinário, recomendo demais, mas precisa ser construído e precisa ser bem definido o conjunto de regras. E quanto mais com o tempo a sociedade vai existindo, mais regras, mais objetivos, mais redistribuição societária vai havendo e melhores esclarecimentos vão surgindo aí em todo esse processo. Pessoal, era sobre isso que eu queria falar hoje com vocês, passar esse recado, mostrar esses cenários de quem vai construir a nova sociedade, de quais são os tipos de sócios normalmente que existem, quais são as principais regras a ser pensadas, aqui a gente falou, né? Quando você precisa ter um sócio para uma sucessão empresarial, precisa acelerar, para que você tenha mais sustentação da empresa. Então, de todos os quesitos, todas as sociedades que eu mesmo participei, todas elas, sem exceção, eu digo assim, só teve coisas boas, porque eu tive grandes aprendizados. Não quer dizer que todos os sócios que eu tive foram sócios de caráter, foram sócios de índole. E principalmente aqueles que a gente mais busca ali fazer um ajuste na situação, a gente se decepciona. Mas vale a pena a decepção, desde que você aprenda e se edifique e saia mais forte desse processo para que você possa se construir cada dia mais rápido. É isso. E mais do que nunca agradecer nossos patrocinadores que ajudam a manter o nosso podcast a cada dia mais a melhorar, como a Wise Cowork, a A2P Partners, a Logcert Certificado Digital e a X-Tech, a nossa empresa de ponto também. Tá certo? Então, aos nossos patrocinadores e a vocês, o meu muito obrigado e até o próximo podcast.